Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso tema de hoje, pneumologia. Para conversarmos sobre pneumologia, doenças pulmonares, estamos trazendo ao programa o Dr. Rogério Fabra, médico pneumologista que atua aqui em Santa Maria já há algum tempo, egresso da Faculdade de Porto Alegre e que tem já um nome consagrado em Santa Maria e região. Dr. Rogério Luiz, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite e vamos dialogar um pouco sobre pneumologia. Muito bem. Rogério, nós estamos fazendo um programa agora no verão e até há pouco, antes de iniciarmos o programa, estávamos falando de férias. Geralmente a gente convida o pessoal da pneumo, da otorrino para vir aqui naquela mudança de clima no Rio Grande do Sul, outonal, né? Ali de abril em diante, quando as intempéries aí trazem muitos problemas respiratórios. Mas dessa vez nós conseguimos comprar o teu passe no verão, né? Para que você viesse aqui conversar conosco. Então, eu te perguntaria assim, vocês há um bom tempo fundaram o laboratório da tosse. Eu acho que até você foi o precursor aqui em Santa Maria, né? E tosse é uma queixa muito frequente no meu consultório de cardiologia, nos meus colegas da cardiologia, na clínica geral e obviamente, na pneumologia, na otorrino. O que mais aparece no consultório com queixa de tosse? Qual a causa mais frequente? É verdade, a tosse, desde que eu vim para Santa Maria em 1994, já se vão alguns anos, foi uma coisa que me agradou muito, me impressionou muito na formação, e eu estive estudando um serviço em que o enfoque principal era isso, relacionado à tosse, principalmente o Dr. Bruno Carlos Palombini, recentemente falecido. De forma geral, a tosse nós temos que considerar como sendo um sintoma. E ela pode expressar muitas e muitas doenças. Na pneumologia, a gente divide ela em tosse aguda e crônica. Aguda é aquela pequena, poucos dias de evolução, não mais do que 7, 14 dias, e normalmente é um resfriado. Quadros virais que a gente pega, e você estava falando anteriormente a respeito da entrada do outono, que é onde começam a aparecer as viroses simples, mas também as viroses maiores, como a influenza. Mas, de forma geral, a tosse aguda ela é um quadro viral, simples, sem problema maior, autolimitada, tem que ficar em casa, tem que tomar o seu chazinho, tem que tomar a sua hidratação, tomar o seu comprimido sintomático, e isso resolve. Porém, quando nós estamos falando em laboratório da tosse, nós falamos em uma tosse crônica, que por conceito é mais de 3 semanas. E essa tosse crônica, ela abrange uma grande quantidade de doenças, porém as mais frequentes são a sinusobronquite, que são as infecções das vias aéreas superiores, asma brônquica, que se manifesta de uma forma única e exclusivamente por tosse, não aquela asma tradicional do ataque de asma, com falta de ar, com tosse, com chiado no peito, com sufocamento, tradicional ataque. Não, aquela que se manifesta por tosse crônica. Esse pode ser asma. E uma coisa muito importante, que seria a terceira causa mais importante, é o refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico é a terceira causa de tosse crônica seca, no caso que nós estamos falando. Que a gente procura do ponto de vista respiratório, não encontra nada e cai no gastroenterologista com alguns exames, a gente define isso, trata com medicamentos comuns para tratar refluxo e esses pacientes ficam bons. Rogério, então assim, primeiro lugar, viral. Viral. Segundo lugar? Quadro agudo. Terceiro lugar? Segundo lugar, nós temos que encontrar infecções que vêm depois de quadros virais, rinossinusites. Ok. Segundo lugar, aí entra sinusotraqueobronquite. Perfeito. Primeira vez que eu ouvi falar em sinusotraqueobronquite foi com o professor Bruno Palombini. É o próprio. Eu me lembro que lá na enfermaria 29 tinha um anfiteatro atrás, não sei se tu te lembra. Sim. E o professor Bruno Palombini era muito elegante, né? Então ele usava um blazer azul, né? E ele entrava e falava na sinusotraqueobronquite, né? Então foi a primeira vez que eu ouvi falar também nisso aí.
Mas o que nos tem chamado a atenção mais recentemente no nosso mundo contemporâneo é a questão do refluxo, né? Muito. Porque antes não se pensava nisso, né? Refluxo gastroesofágico, né? E hérnia de hiato é uma coisa bastante prevalente, né? Então... Muitos sintomas, e a gente recebe bastantes pacientes no consultório com uma tosse já de longa data e com vários tratamentos, várias coisas, vários exames normais e não se acham a causa. E isso já vem quase pronto, porque quando tu tem os exames todos normais, tu acaba evoluindo para essa facilidade diagnóstica de o médico que encaminhou não conseguiu, tem uma ou outra alternativa básica disso. Porém, tem um leque um pouco maior. Aí a gente entra, inclusive, nas doenças cardiovasculares que esses pacientes desenvolvem, como tosse crônica, só por ter uma doença cardiológica. Por que não falar também de alguns medicamentos relacionados diretamente ao uso, principalmente pelo cardiologista, que são os beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora, que também causam isso e que aparentemente é muito maior do que nós temos em bula propriamente dita. E com isso a gente consegue alcançar a grande maioria dos casos de tosse. Porém, na literatura médica, nós não alcançamos o diagnóstico em até 5%. Isso nos, digamos assim, nos serviços de referência, com todos os métodos diagnósticos, a gente não consegue descobrir a causa. E daí a gente trata empiricamente com esses inibidores de gabapentina, pragabalina, coisas desse jeito. Mas coisas que nós não sabemos. Rogério, a questão da tosse, quando ela vem acompanhada de sibilo ou de um broncoespasmo que o paciente chega a ter roncos repentinamente, está mais relacionado ao refluxo? De forma geral, todo mundo diz forma aguda. Sim, nem tudo que sibila é asma. Todo mundo que chia o peito pensa que tem asma e vai procurar atendimento. Não, a grande maioria das vezes são resfriados, são quadros virais que comprometem, como você diz, sinus ou traqueobronquite. Tem um comprometimento desde a ponta do nariz até o último brônquio, porque toda a mucosa, toda a pele de dentro da via respiratória fica afetada por esse vírus. Então ali todos os efeitos podem causar, inclusive a tosse, inclusive o chiado. Mas refluxo gastroesofágico, sim, dá sibilo, dá chiado no peito, dá sensação de sufocamento, a pessoa deita e a característica é a partir daí ter a sensação de aperto, de falta de ar e de chiado no peito. Normalmente associado também à azia, né? Que seria o que nós chamamos na medicina como pirose, queimação no peito. Rogério, nós vamos para um breve intervalo e eu deixaria aqui já elencado a questão alérgica, né? Hoje a gente vê que a população está cada vez mais alérgica pela questão alimentar, pela questão de conservantes e assim por diante, né? E como nós falamos no início do programa, nós estamos no verão. Como é que se faz quando a pessoa entra dentro do carro? A questão do ar-condicionado, ou o próprio ar-condicionado em casa, no consultório, esses ar-condicionados centrais, nos preocupa muito a questão de limpeza, né? E em hospital, principalmente, é muito preocupante isso. Então, após o intervalo, eu gostaria que tu tecesse tuas considerações.